Olá! Voltando a responder as perguntas que me mandaram, me fizeram sobre a minha vida, sobre a vida com João Pedro. E eu vou responder hoje uma pergunta que como era a minha rotina antes de eu entrar no processo de autoconhecimento e entender que eu precisava estar bem para o meu filho estar bem. Na verdade, como eu já falei em alguns vídeos, eu já estou nesse mundo do autoconhecimento, conhecendo, estudando, lendo, já há mais há uns 15 anos por aí. Mas assim, tinha o meu processo ali. Quando o João nasceu, é, as, as o foco foi muito ele, muito cuidar dele, suprir as necessidades dele, o que ele precisava. Foi quando eu fui desligada da empresa e decidi, junto com meu marido, para eu ter o tempo total para ele, para poder fazer tudo que ele precisava no momento, né, que ele estava pequeno. Então, o meu foco sempre foi 100% do João, mesmo tendo o conhecimento das terapias, já estando ali como terapeuta, já fazendo alguns cursos, já tendo um pouco de consciência, eu ainda não tinha me despertado para essa questão com a maternidade, né? De questão de a mãe tá bem e o filho tá bem. E eu lembro que, assim, quando o João era pequeno, ele passou por várias internações com crises respiratórias, né? Já teve pneumonia, bronquiolite. Mudava o tempo, o nariz já congestionava e ele sempre foi uma criança que ficou muito doente. Todo ano tinha uma internação. Chegou um momento da minha vida que eu comecei a questionar isso. Por que acontecia tanto essas questões de parte de saúde? Tudo bem, eu entendia que a questão normalmente a criança com síndrome de Down, eles têm um sistema imunológico mais deficiente, assim, então eles normalmente ficam realmente mais doentes, mas isso eu me questionava muito para tentar entender. E quando eu fui buscar pela psicossomática das doenças, que era entender as emoções por trás das doenças. Mas aí eu falava, caramba, mas por que uma criança pequena ele não tá passando por nenhum processo, né? Tipo, não é nada emocional dele, né? Por que tá pegando isso, né? E aí eu fui me estudar, fui tentar entender todas essas questões. Foi que eu cheguei nessa questão da criança, ela tá muito ligada energeticamente à mãe, né? A família, né? Temos aí o ambiente, tudo o ambiente influencia em quem a gente é. E a criança, do 0 aos 7 anos, ela é a mãe, ela é ligada à mãe, porque a mãe é a base, a mãe ela cuida, ela prepara, né, o filho, a base do filho para ela ir para o mundo. E dos 7 aos 14 é o pai, que é depois que a criança está com a base formada, ele vai para o mundo, né, que vai levar ele para os aprendizados do mundo. Então até os 7 anos é a mãe. Então ele tá muito ligado à mãe, né? E aí eu entendi que os processos que ele estava passando tinha a ver com momentos que eu estava passando, alguns desafios que eu estava passando. E aí eu falei, eu não vou mais, eu não quero mais ver meu filho internado, porque toda internação era uma semana internado, eu e ele, fura, sabe? É uma coisa dolorida, é uma coisa difícil, remédios e mais remédios, é todo aquele processo. Então eu escolhi naquele momento que eu não queria mais ver meu filho passar por internações. E eu lembro, hoje o João Pedro tem 8 anos, na época, a última internação dele foi com 5 anos, tem 3 anos isso. Então foi nesse momento que eu falei, eu escolho não ver mais meu filho tão passando por esses processos mais de ficar doente. E se isso está ligado a minha responsabilidade e nunca culpa. Responsabilidade é uma coisa, culpa é outra. Então eu trouxe essa responsabilidade para mim. E eu falei, então eu escolho me melhorar, cuidar dos meus desafios, cuidar das coisas que eu preciso olhar em mim, para que ele não passe mais por isso. E aí nisso eu comecei a, de uma certa forma, cuidar um pouquinho mais de mim, olhar para as coisas que eu estava sentindo, olhar para os desafios que eu estava passando. E aí
Foi muito incrível, porque dos 5 anos até hoje, 8 anos, ele não ficou mais doente, ele não ficou mais... Tudo bem, já tava... Eu acredito muito que possa ter também a questão de já estar com a parte imunológica mais forte, mas assim, ele não teve mais nenhuma interação, não usou mais antibiótico, não ficou mais... Até períodos de gripe, essas coisas, ele é uma criança que praticamente não fica, né? Porque eu realmente acredito que eu assumi essa parte pra mim e comecei a cuidar mais de mim. E aí eu entendi que eu precisava cuidar de mim, porque eu precisava estar bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, né? E estar em equilíbrio para ele estar bem. Então, quando eu despertei para isso, como eu entendi isso, a coisa mudou. Então, por isso que e aí, quando eu participo muito de grupos, eu tenho acesso a muitas mães, a muitos, no geral, e não falo só de mães com crianças com deficiência, mães no geral. Porque a mãe, ela tem aquela coisa de se dedicar ao filho e esquecer dela, né? E a mãe atípica, que é uma mãe com filho com deficiência, ela se doa muito mais, porque a dedicação que a gente tem com eles é maior, né? A gente tem muitas outras questões que a gente se dedica que uma mãe que não tem um filho com deficiência não passa. Então eu acho que a gente às vezes esquece um pouquinho de quem a gente é, do que eu gosto de fazer, do que eu gosto de comer, do que eu, sabe, para poder doar, para poder fazer tudo pelo filho. E isso, de uma certa forma, vai entrando em desequilíbrio. Então, quando eu olhei para isso e entendi isso e comecei a me cuidar mais, a cuidar mais de mim, a ter essa consciência, né, despertando essa consciência para mim, eu percebi como mudou, assim, a minha relação com o João, ele como pessoa. E então por isso que eu falei, eu preciso levar isso para outras mães, eu preciso que elas entendam que cuidar do filho é importante, mas cuidar de si é muito mais. Porque eles sentem, se a criança não dorme, a mãe está estressada, você começa a observar, enxergar, entender a dinâmica da casa, você consegue entender por que aquela criança não tá dormindo, por que ela está estressada, por que ela tá assim. Normalmente tem uma energia ali em volta dele, que seja da mãe, do pai, do cuidador da criança, da família, que não tá legal. Então a gente precisa olhar para a família, a gente precisa olhar para essa mãe, principalmente para a mãe, porque eu acho que a mãe é a que mais está ali no dia a dia cuidando, né, de perto dessa criança. Então, olhar com carinho para essa mãe, fazer coisas pequenas que sejam. Às vezes ela não tem dinheiro, às vezes porque assim a gente paga o que for para uma terapia, para um tratamento para o seu filho, mas a gente não paga nada se for para si mesmo. E às vezes, ok, eu não tenho uma grana para fazer uma terapia para mim, mas eu posso mudar, fazer um autocuidado comigo, eu posso me dedicar alguns minutos por algo que eu gosto de fazer, coisas que eu fazia antes de ter um filho, coisas que eu fazia que eu gostava, e aos poucos ir mudando isso. E se possível, faça algo para você, para cuidar da sua mente, para cuidar do seu emocional. Vocês vão ver o quanto isso vai reverberar no seu filho, no desenvolvimento dele, na energia da casa, e tudo vai fluindo da melhor forma possível. É isso.